seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o nosso videocast Pausa é Power, apresentado pelo Powerade. E hoje teremos um convidado para lá de especial. Ele que é jornalista, mas é multimídia, multitarefas, multitudo. Antes de apresentá-lo, eu vou apresentar o meu colega que está aqui comigo para tocar essa entrevista, Tiagão. E aí, Jô, mais uma, sempre um prazer e uma honra. Um abraço a todos, obrigado pela audiência sempre. E é isso, aqui conosco para falar sobre Sul-Americana, sobre Libertadores, sobre a carreira dele, o grandíssimo Mauro Betting. Mauro, muito obrigada por vir até aqui para conversar com a gente. Prazer todo meu, você sabe disso, Jordana, Thiago, todo mundo aqui, Powerade, Libertadores, Sul-Americana, Conmebol, enfim, é muito gostoso falar de futebol, ainda mais com amigos queridos, colegas queridos mesmo, amigos e colegas. Pena que a gente não pode mostrar o início, como toda vez, às vezes, provavelmente o pré-jogo, o pré-programa foi melhor do que a entrevista. Mas a gente não pode falar, senão vai para o fofocalizando lá da nossa galera do SBT. É isso, o pré-jogo é sempre muito bom e faz parte, né? Muito animado, faz parte dessa nossa resenha. Bom, a gente está falando aqui com o Mauro. O Mauro tem muita história, o Mauro tem uma vivência muito grande com a Libertadores, com a Sul-Americana, mas a gente quer, aliás, acho muito difícil as pessoas não te conhecerem, Mauro, mas para quem não conhece, né? Conta um pouquinho pra gente sobre... Para 7 pessoas que não te conhecem. Para as 2 pessoas que estão entrando agora. E as que conhecem, já estava brincando fora da hora, melhor não conhecer, né? Manter a distância. Para as 2 pessoas que não conhecem o Mauro Betting, conta um pouquinho dessa sua história. Você que tem um envolvimento já desde muito cedo com o futebol, com a comunicação, mas conta um pouquinho do Mauro Betting, desse envolvimento com o futebol. E vou tentar sempre fazer esse link com Sul-Americana, com Libertadores, porque tem muito a ver com a própria história de vida minha, né? Eu sou há 57 anos palmeirense, filho de palmeirenses, neto de palmeirense, todo mundo é palmeirense na família, e quem não é a gente desconsidera. Não, brincadeira, não, é fato. Mas, enfim, há 57 anos palmeirense, o que me faz gostar de jornalismo, aliás, nessa ordem, por ser palmeirense há 57 anos, eu gosto de futebol desde os meus 5 ou 6, quando eu começo a ter uma lembrança, né? É logo de quando eu começo a ser alfabetizado, eu sou alfabetizado lendo a revista Placar, lendo o Jornal da Tarde também. E essa paixão pelo Palmeiras, que me dá a paixão pelo futebol, que me dá o jornalismo, e também porque meu pai, Jomir Betting, já era um jornalista. E na época, quando eu começo a lembrar, meu pai era comentarista da Jovem Pan, como eu fui até esse ano. Ele escrevia na Folha de São Paulo, como colunista de economia, e também fazia rádio. Jovem Pan e TV Record, como comentarista de economia. O primeiro comentarista de economia de televisão. E então eu ligava a TV, sei lá, tinha o James West, que é coisa bem velha, né? E saiu o James West e entrava meu pai. E numa época, isso de 72, 73, gente, não era como um videocassete que surgiria no Brasil, se tornaria popular, eu nunca consigo falar popularizar. É difícil. Se tornaria popular 10 anos depois. Então, assim, ver o seu pai na TV, ouvir no rádio, era um negócio, nossa, meu pai é um artista, né? Então, assim, eu achava fascinante, né? Então, eu também sempre me imaginei jornalista. Meu pai, um dia, o único toque que ele falou, olha, jornalista esportivo eu trabalho todo dia, fim de semana, tal, não sei o que lá. Eu resolvi ir para a área de política, fiz até um direito bem torto na USP, fiz jornalismo na FIAM, depois fui dar aula. E eu comecei fazendo outras coisas. Comecei na TV Bandeirantes em 87 no jornalismo. E fiz outras coisas durante 3 anos até a Copa de 90, quando eu já estava como repórter na Folha da Tarde, escrevo de política, eventualmente de economia e muito sobre música, que é minha paixão também. E aí, durante a Copa, para resumir a história, pintou uma oportunidade, eu escrevi uma coluna durante a Copa, o Chico Lang saiu do jornal, foi para a Gazeta Esportiva, o colunista do jornal da Folha da Tarde estava aberto, falaram, você não quer continuar como repórter de política, escrever de música, mas também diariamente sobre futebol? Eu falei, beleza. E aí, em um ano, eu fui para a TV Gazeta, para o Mesa Redonda, depois para a Rádio Gazeta, e aí comecei minha vida no esporte. Então, assim, de lá para cá são muitas coisas, nesses 33 anos como jornalista esportivo, mas basicamente as que mais me dão felicidade é, primeiro, estar trabalhando em vários lugares, ter escrito 23 livros, aliás, hoje mesmo estou entregando a biografia do Zico, de 70, que é um livro que vai sair até o final do ano. 23 livros, 4 documentários que eu nunca imaginei fazer. Desde 2010 eu sou comentarista do eFootball, que era o PES, né? Outras coisas que eu jamais podia imaginar fazer é ser um curador do Museu da Seleção Brasileira no Rio, um dos curadores do Museu Pelé, e fazer tanta coisa assim. Então, e eu queria pegar esse gancho até de Conmebol Libertadores para lembrar que o primeiro jogo que eu vi, eu confesso que eu não tinha pensado, mas agora fazendo exercício,
foi a final o primeiro jogo que eu vi de Libertadores da América foi a final da Libertadores de 74, terceiro jogo no Uruguai, onde estaremos pelo SBT para a final da Sul-Americana. 1 para o Independiente, 0 para o São Paulo, gol de Pavón. O Zé Carlos Serrão perdeu um pênalti e o Independiente foi campeão mais uma vez contra o São Paulo. Esse é o primeiro jogo que eu vi pela TV de Libertadores. O primeiro que eu ouvi é mais ou menos na mesma época, daí eu via depois. E vi e torci muito para aquele Cruzeiro campeão de 76. Mas a primeira vez que eu fui ao estádio na Libertadores era melhor não ter ido. Domingo pela manhã, fevereiro de 79, Tele Santana dirigiu o Palmeiras Universitário do Peru. O Palmeiras fez 1-0, gol do falecido recentemente Marinho Pérez. Aos 8 minutos eu não vi, porque eu estava chegando no estádio. Tinha quase 70 mil pessoas no Pacaembu. E aí eu fiquei em cima, futebol antigamente, tal do futebol raiz, eu fiquei em cima de uma barraquinha não, uma banquinha que vendia cerveja, na época que podia. Na época que podia. E eu tinha 12 anos. Eu fiquei lá e eu não vi a ponta esquerda, mas eu vi o Universitário empatar e virar o jogo. Entrou o Baroninho no segundo tempo, eu não vi, porque o Baroninho ficava só na ponta esquerda. Eu ouvi o sistema de som do Pacaembu no centro do Baroninho, mas eu não vi que ele ficava só na ponta esquerda. Não dava para ver de tantas pessoas. Então eu já estreiei pé frio. O Palmeiras perdeu e depois ser eliminado na primeira fase para aquele grande Guarani, do Carlos Alberto Silva, que era o campeão brasileiro. Então, assim, são as minhas memórias iniciais de Libertadores, mas eu tenho a ver, e aí eu venho com meu pai, o Jomir Betting, que foi também jornalista esportivo. A primeira viagem internacional foi um jogo de Libertadores Palmeiras Independiente, em 1960, que ele foi em Avejaneda. 61. Então, assim, a nossa vida, do meu pai, passa muito por competições da Conmebol. Já deu para ver, só nesse resumo, isso foi um resumo, hein? Mas já deu para ver que desde o início, ó, ele era repórter de política, que escrevia sobre música e de repente ganhou uma coluna. Ou seja, ele já faz 37 coisas. 889 coisas ao mesmo tempo. Desde até, e é engraçado que é uma coisa que eu queria do meu pai pegar isso. Ele não existia o termo, nos anos 70, multimídia, mas o meu pai é um dos primeiros multimídia. Era um cara que escrevia em jornal, Exato. Falava em rádio, televisão. Eu achava isso o máximo. Então, eu sempre quis fazer um monte de coisa. Eu não imaginava, graças a Deus, fazer tantas, né? E hoje em dia você faz. Por exemplo, esse livro do Zico, eu estava contando aqui para o Thiago, eu escrevi 99% dele no celular. Que é uma maravilha tecnológica hoje. Você está parado no trânsito, que não é difícil em São Paulo, está no Uber, está em casa, dependendo do horário, dá para você escrever. Dá para fazer uma bíblia, né? Bem ali no trânsito. Completo. Total. Aliás, eu fiz uma campanha também que muito me honra, somos todos iguais, da CBF, também no trânsito. Me ligaram e falaram, Mauro, vou fazer a campanha contra a desigualdade e tal, contra o preconceito da CBF, eu tive a honra de fazer o texto. Eu fiz também no trânsito em São Paulo. Então, assim, a vantagem do trânsito em São Paulo, tá parado mesmo, no celular você faz, né? Ocupar, né? Ocupar um jeito. E assim, trabalhar muito? Trabalho. Mas, gente, trabalhar com futebol é um tesão, assistir jogo, ver jogo antigo, conversar com as pessoas, estar aqui com vocês. Gente, é muita tudo história. Tudo aquele estádio significa, né? Tudo que é essa paixão, né? Por exemplo, eu estou aqui, um dos meus novos negócios, eu sou um dos sócios da Retrogol Arena, que é uma loja de camisa retrô no Itaim, e a gente está para lançar em breve uma coleção especial do Maradona, oficial, com a família do Maradona nos permitindo fazer 17 camisas dele. Então, se poder contar, participar, ainda que minimamente de uma história tão rica que nos fez crescer, nos faz amar ainda mais o futebol, é uma coisa de investir que vale muito a pena. Eu queria te repetir uma pergunta que eu fiz aqui pro PVC. Grande PVC, estava com ele ontem. Você é dinizista? Então, eu não, que eu sou. Olha o que o PVC respondeu. Eu não quero colar, mas só pra saber. Em resumo, ele não gosta de uma palavra sem fato de ser dinista, com a terminação ista. Ismo. Tipo aquela coisa que o próprio Casagrande falou de uma outra área, não vou falar do grande Casagrande. Exato, ele falou de um modo geral que o termo ele não gosta, mas sim. Obviamente é um... botou as suas qualidades e defeitos. Respeito muito o Diniz, desde a época de atleta, inteligência, capacidade, a capacidade de estudo, até o fato dele ser psicólogo formado e tal. Gosto de muita coisa que eu escuto dele, de companheiros de trabalho, outros treinadores, atletas que trabalharam com ele, até que o enfrentaram, dirigentes, enfim. Mas assim, é uma opinião que eu tenho desde aquele grande Audax vice-campeão de 2016, que o ano seguinte foi rebaixado, devo dizer, com o Diniz. Mas com gente já que tinha saído e tal. Eu acho que incensam demais o Fernando Diniz, mas também o incineram demais. Então assim, campeonato da Copa CESP de imprensa. Um time, o goleiro toca pro zagueiro, que toca pro outro, sai 5, 6 bolas trocadas, sai um gol, dinizismo. Aí, Copa CESP.
Goleiro, toca errado pro zagueiro, o cara pega e chuta pro gol, dinizismo, culpa. Fica saindo o jogo apoiado, tem que dar hora de bico. Cara, ele não reinventou o futebol, não só ele, nem o Guardiola reinventou, né? Mas ele não é o Guardiola, não é o Klopp, embora ideias diferentes. Acho um ótimo treinador, é legal que se discuta ele. Não acho que ele seja o novo Bielsa, que Bielsa, sim, fala, é louco, Bielsa fez um trabalho bárbaro na Argentina de 99 até a Copa de 2002. Mas o Bielsa mesmo fala, às vezes vocês dão muito mais cartaz do que eu dou pelas conquistas que ele teve ou pelas conquistas que ele não teve. Mas eu gosto de pessoas disruptivas em várias áreas de atividade, o Diniz é uma delas. Só que toda hora você fala, tudo é passe maravilhoso, Eu discuto, por exemplo, aí falando um pouco mais objetivamente, o time do Diniz sem a bola. Ainda eu acho muito esgarçado, eu ainda acho espaçado. Aqui quando eu falo time do Diniz, a seleção brasileira é difícil comparar nesse momento ainda, muito cedo, muito incipiente. E ele não teve um tempo hábil de ficar semanas se preparando para uma Copa América, uma Copa do Mundo. Aliás, praticamente ninguém mais vai ter esse tempo. Mas algumas das equipes, inclusive a equipe vitoriosa, ou vencedora, ou finalista de Libertadores, como a do Fluminense agora, sem a bola sofre demais. Mas com a bola é bonito de ver. Se você pegar os skills, goals and skills no YouTube do Fluminense, é mais bonito do que muita coisa que se viu no Brasil e na América do Sul nos últimos anos. E até com o Audax, alguns momentos com o São Paulo, Fluminense certamente, Atlético Paranaense mal deu tempo, Guarani menos tempo ainda, mas enfim. Vai ter coisas muito legais, até no próprio Audax. Né? Eu mesmo daquela campanha vice-campeão paulista de 16. É legal, mas sem a bola me preocupa um pouco pela falta de equilíbrio. Mas eu prefiro um Diniz a outros 10 treinadores que não arriscam, não tentam, não dão a cara para bater, não dão o pescoço para ser guilhotinado. Eu gostaria de ver mais Diniz. Só que me irrita um pouco, às vezes, você incensar um trabalho que, como o próprio Diniz, até pela capacidade, o caráter, seriedade dele e enorme conhecimento de causa, sabe que, não sou tudo isso. Mas também não posso purgar todos os males do mundo se alguma coisa der errada. Né? Eu acho que a gente está num momento, não só no futebol, mas em outros campos de atividade humana, nessa coisa muito polarizada. Tem de política, de futebol, de pizza, qualquer coisa de música. E muitas vezes, gente, falando em pizza, é como assim? Se você quer, eu pedir o quê? Calabresa para mim, tá, mussarela. Quem está errado? Ninguém. Quem está certo? Ninguém. Só vai estar errado quem pedir a pizza portuguesa. Mas, enfim, não tem problema, é questão de gosto, de opinião. Vamos respeitar. Claro. Não falta amor ao mundo, falta respeito. Mas esses rótulos acabam atrapalhando mais do que ajudando, você não acha, não, Mauro? Qualquer rótulo, né? E nós da mídia somos muito irresponsáveis em relação a isso. Até porque, mais ou menos isso que a Jordana estava falando em relação ao Boca. Não é culpa dela, é apenas um negócio. Boca copeiro. Mesmo que fique 40 anos sem ganhar. Tem essa história, tem essa mística, tem essas coisas que eu até tentei explicar sem conseguir. Tem, mas as coisas podem mudar. Pegando um exemplo do futebol, já de algum tempo, mas não tanto. Arsenal. O Arsenal, a própria torcida que gritava, os adversários da própria torcida, boring Arsenal, que era um time boring, chato de ver, sempre retrancado, só na raça, só na superação, contra-golpe, kick and rush, dar um bico para frente, seja o que God Save the Queen quiser. Tal. Com o Arsène Wenger, e sobretudo na campanha invicta de 2004-2005 dos Invincibles, ele mudou o estilo com o Henry, já um pouquinho antes com o Bergkamp, com o Vieira. Ele fez um time muito bonito, muito vistoso. E meio que está mantendo agora, por exemplo, um trabalho muito bom do Arteta. E mudou a característica do Arsenal. O Arsenal, se você quer do Herbert Chapman, lá que em 1925 inventou o WM e tal, era um time, esse boring Arsenal. O Arsenal dos últimos praticamente 20 anos, até quando está muito bem, como está com o Arteta, esteve naquela campanha dos Invincibles de 2004, 2005 com a Arsène Wenger, mudou a característica de jogo. E não teve problema. Falei há pouco do Tite do Corinthians. O Tite se repensou, fez um dos times mais bacanas, mais ofensivos e mais vistosos do Corinthians, aquele que foi ex-campeão brasileiro em 2015. E dá para mudar. Aí voltou para trás, com o Carille foi campeão de outro jeito em 2017, outro jeito completamente diferente, mas respeitável até, porque tecnicamente era um elenco muito inferior ao de 2015, era o que dava para fazer, fez muito bem o Fábio Carille naquele ano de grandes conquistas em 2017. Então assim, você pode mudar. Aliás, eu adoro que as pessoas mudem. Né? Mas tem pessoas que podem, do jeito que está, maravilhoso. O time que está ganhando não se mexe. Mas um e outro ajuste. Então assim, não tem problema. E eu acho que uma das coisas legais do Diniz e de um possível nome que é o Carlo Ancelotti para a seleção, o Ancelotti, entre os grandes treinadores do mundo e da história, talvez seja o que tem uma das grandes virtudes, que é exatamente a capacidade de se adaptar ao elenco. Não vem com uma camisa de força tática. Ele pega, temos isso aqui, eu vou trabalhar em cima disso.
Claro que é mais fácil de trabalhar no Real Madrid que ele tem, nos Milans que ele teve e tal, mas ele tem muito mérito. Porque ele não vem com, o meu jogo é esse, vocês que se virem. Não é assim e não pode ser assim. E acho que até, Jordano e Thiago, cada vez menos se pode chegar. Porque hoje o mundo tem muita informação, o mundo tem muita desinformação, a gestão de elencos e de egos é cada vez mais complexa, porque você pode até falar, olha, cara, você vai continuar no banco. Mas o que acontece? A namorada dele, o agente dela, vai lá no Instagram, no Stories, no feed, no X, né, que é o Twitter. Vai na Twitch, que eu nunca sei o que é, só o querido Casé que sabe. Vai lá, posta uma coisa e vira uma desgraça. Ou não. Então, assim, é muito mais complexo hoje. Eu acho que quando você tem essa capacidade de maleabilidade de adaptação, no campo de jogo, na nossa profissão, melhor para todo mundo. Sem dúvida, a gente estava falando de técnico e eu vou colocar você numa enrascada ou não. Eu acho Pode. que é a sua. Não se esqueça que eu sou um muro bet, né? Eu queria te pedir aqui, bate pronto, uma seleção da Libertadores. Se você pudesse montar agora. Desta aqui, eu ficaria com o Rocher, que foi fundamental para o Inter ir tão longe, como foi o Ener Valencia. Mas eu vou de Fábio também. Esse garoto, ó. Olho nesse garoto. Esse garoto tem talento. Garoto de 43 anos, Fábio. Promete, hein? Lateral direita, vou de Samuel Xavier, cara. É um dos caras também de recuperação, de superação muito legal. Eu vou de Fábio. Fluminense inteiro? Não, calma. Não. Fábio, o Samuel Xavier. Fez falta, né, no segundo jogo. E fez, com certeza, com certeza. No jogo contra o Pensando, e foi toda e errou também no segundo amarelo, mas mesmo assim, acho que faz um ano muito legal. O de Samuel Xavier. A zaga é um dos maiores zagueiros que eu vi na história do Palmeiras. Para mim, jogaria com o Luiz Pereira. Mas eu estou aqui pensando porque foi a pior partida que eu vi dele pela camisa do Palmeiras foi o jogo contra o Boca no Allianz Parque. Ele falha no gol do Cavani, no bote no Merentiel, e perde um pênalti. Mas a história dele, a trajetória dele é tão bárbara que eu ainda continuo. O Palmeiras também foi muito longe, graças ao grande capitão, o GGGGG, porque é o grande guerreiro Guarani Gustavo Gomes. Então também o 5G. E ainda faz conexões. 5G. Grande guerreiro Guarani Gustavo Gomes. GGGGG, 5G Gustavo Gomes. Eu citar um que eu acho um zagueiro muito eficiente até pela experiência, mas ele também foi exposto ao Allianz Parque, que é o Rojo. E aí eu acabo não acho que ele teve grandes momentos assim. Eu gosto mais do Nino. Então vai, zaga, Nino e... Também Fluminense. Bem Fluminense. Bem Fluminense. Eu pensei também no Vitão, que eu gosto muito, mas vai, Nino Nino e Gomes. Lateral esquerda, o Marcelo não é ainda o cara, tá? É uma posição carente no mundo, né? É difícil, né? Tá doendo, né? Vai, Piquerez, aqui na dúvida é palestra, né? Piquerez fez uma boa temporada. Aí no meio já tem mais opções. E eu pego mesmo, até pela memória assim, dos semifinalistas, né? Não tem como, eu gosto demais do André, volante como zagueiro. Ele foi fundamental na virada, quando o Fluminense empata, ele estava de zagueiro, ele volta para o meio, porque entra o Marlon na zaga do Fluminense, ele vai para o meio, ele que começa a jogada do gol da virada, gol do Cano. Então vamos de André. Eu estou tentando botar mais gente do Boca, mas, cara, tá difícil, cara. O Barca, acho que faz um jovem, 19 aninhos, vai para o time pelo lado esquerdo aqui. Quem mais? Vai o André. Deixa eu ver, do Inter. É que o Ener Valencia perdeu uns gols lá no Beira-Rio, cara. Que fizeram a diferença. Deixa ele ainda lá na frente. Cano, evidente. O ataque, por enquanto, o Ener Valencia e Cano. Foi o Cavani. O Cavani não perdeu pênalti. Acho que... Foi aí que você me deu alguma esperança. Eu achava que o Palmeiras ia passar, mas enfim. Barca, Cano, Ener Valencia. Botei o André, faltam 2 caras aí no meio. Você vai só com o volante? Não, eu vou tentar achar um outro, mas assim... Gosto muito do Alexander, mas ele ficou muito tempo lesionado. O Ganso de volante não funcionou. O Arias fez uma baita Libertadores, né? Vou botar o Arias para a direita, Ener Valencia, Cano e Barca. Falta um cara no meio. Eu não gosto dos... Não é que eu não gosto, não acho... O Ezequiel, não acho... Puta, não tá difícil. Do Inter... Eu não quero influenciar na seleção de ninguém, não. Mas tá minha dica, eu não tô achando assim... Alan Patrick. O que você achou dele? Alan Patrick, excelente. Achei que ele fez uma Libertadores aliás, eu costumo falar não só de agora, não só dessa temporada, é dos
melhores jogadores do Brasil e por tabela da América do Sul, menos reconhecidos. Vamos botar lá para Patrick. Ele fez uma Libertadores e como toda a seleção dos melhores, você faz um time mais ofensivinho. Exato. O Celso Rotti jamais conseguiria campeão em 2010 pelo Inter, escalar esses times que ele faria um time. Vamos fechar. Professor, você sabe como eu te amo. Mas então ficaria meio campo com o André, o Alan Patrick, o Arias. Fica muito ofensivo. Mas tudo bem. Minha seleção, Dani. O homem não jogou no 4-2-4, então tudo bem. Em vez de ser o Ganso, o Alan Patrick. Excelente bola. Alan Patrick. Pronto. Bom, perfeito. Perfeito. Não gostei muito do time, mas esse é o que me vem. Deixa eu só ver se faltou alguém de outras equipes. Não teve. O Olímpia fez uma campanha melhor que eu imaginado. O Flamengo foi uma grande decepção. Mesmo a Libertadores toda não foi tão legal. Então, o River Plate, que tinha a bola e foi eliminado pelo Internacional, mas também ninguém assim que possa... Até foi o time que apanhou feio do Fluminense no Maracanã na fase de grupos. Tem mais algum bom time que ficou assim? Não, né? Acho que acabou a semifinal retratando bem... E assim, e não só essa Libertadores, a própria Sul-Americana, é meio que quem vai chegando, você vai eliminando os outros times. Né? E não teve nenhuma grande justiça dos eliminados, então acho que é isso mesmo. Agora, eu queria perguntar para o escritor Mauro Betti. Fazedor de livros, eu prefiro, sem tanta pretensão. Se fosse... Quem do futebol sul-americano, um campeão de Libertadores, pode ser, por exemplo... Sim. Um grande nome do futebol sul-americano que você gostaria de escrever um livro? Olha, aqui para a Retrogol a gente está fazendo uma série, como eu falei, especial do Maradona, 17 camisas. Não chega a ser um livro, mas eu tenho um box especial que tem um texto meu. Cada camisa tem um texto, que você vai no QR Code, você vai ter um texto. Então, assim, já não é tão grande assim, mas é um livro... Dá um livrinho, assim, pequenininho, assim, sobre histórias. O Maradona Mas, assim, aí pegando até a história da Libertadores, o Maradona não tem, né? Sim. História da Libertadores, né? Mas eu vou dizer, para mim, o maior jogador da história da Libertadores, colocando o Maradona, que não a jogou, e colocando o Pelé de lado. Pelé é meu concordo. Digamos o troféu Pelé de melhor jogador da Libertadores. Juan Román Riquelme. Esse é um monstro absurdo. Esse é um monstro. Esse, assim. E estará lá como diretor técnico executivo do Boca Juniors, né? Esse, assim, era um dos caras que eu tive... Não, o privilégio que ele me deixou muito triste em 2000, 2001, mas enfim. Mas é demais, cara. Assim, a imposição técnica, física e aquele... Uma vez que foi 3-0 na Bombonera contra o River, ele dá um canho de espaldas, que ele mata no peito e dá uma caneta de costas no Yepes, que jogou... Um jogo de Libertadores. Jogo de Libertadores. Nossa, sagrado. Ele é... sensacional como atleta e até como personalidade, porque colegas, amigos ou não tão amigos assim, dizem que é uma pessoa dificílima. Então eu gosto de pessoas assim também, pensando em biografia, contar uma história. Por que você é tão chato, basicamente? Eu sou chato pra cacete, mas ninguém jogou mais Libertadores do que eu. Porque ser legal é fácil, né? Eu acho facílimo. Modestamente. Eu sou um cara legal. Qualquer coisa, não pergunta em casa. Mas, enfim, eu sou um cara bacaninho. Você também não, Jordão. Mas, enfim, não fala cacil. Mas eu acho que o Riquelme seria um cara legal para pegar outros. O Roberto Spencer, ainda um maior artilheiro. Porque o Spencer ele foi artilheiro pelo Peñarol, só que ele é um equatoriano. Sim. Então, por que um cara de um futebol absolutamente incipiente à época fez o número de gols absurdos que fez o Spencer? Então, é um cara... Tirando nomes brasileiros, né? Caras de fora. O Spencer ser um cara muito interessante. Certamente, como eu falei, o Riquelme. O próprio Sá, o maior campeão, ex-campeão. Um cara que eu queria, talvez, escrever um pouco mais o Suberdia, que é do tricampeão do Estudiantes. Um cara que eu respeito. Aliás, uma história de família, a família Verón. Não tem igual. Claro. Os caras, 4 títulos de Estudiantes, os 4, 3 envolvendo o pai, La Bruja e La Brujita Verón. Um dos maiores jogadores, para mim, o melhor jogador do mundo em 2001. E por conta de amigos em comum, a gente até estabeleceu uma amizade. É um cara fantástico, o Juan Sebastián Verón. E o que ele fez em 2009, quanto o Cruzeiro é favorito no Mineirão, com a idade que ele já tinha, enfim. Ele deu uma entrevista muito legal pra gente, com o D'Alessandro, conduzindo. Inclusive, tá lá nos nossos canais lá da Conmebol Libertadores, lá no nosso YouTube tem. O Verón um negócio, até por conta desse amigo em comum, foi muito legal, e o Verón foi maravilhoso. Eu fiz um meio campo do Gabriel Verón dando uma camisa pro Seba e o Seba devolvendo a camisa autografada, né? Porque é uma homenagem a mais um brasileiro do Rio Grande do Norte chamar Gabriel Verón em homenagem a ele. E o Verón é um jogador espetacular. E o pai também. O pai era um baita atacante, mas o filho é melhor até porque o filho é mais versátil. Essa é uma história, é uma família muito legal de Libertadores. Tem muitas histórias.
das boas e das ruins, enfim. Mas eu acho que esses nomes assim de primeiro, uma pergunta que o Thiago não tinha pensado. Aliás, é uma coisa que eu me cobro como escritor de livros e até documentário eu não me cobro, que na verdade a gente já está há algum tempo querendo fazer a história da Libertadores, foi um dos lugares com que eu trabalho, de documentário. Mas assim, é uma história muito rica, né? Uma história muito bacana e sobretudo essa coisa que o brasileiro tinha com o Libertadores que não chegava nem perto, nem dava para ter, e o jogo virou. Hoje Sim. até se fala, o que a gente está vendo na Sul-Americana, estava na Libertadores quase sempre uma final brasileira nos últimos anos, ou com brasileiros entre os maiores favoritos, né? E tem a Libertadores também tem essa capacidade de criar uns ícones que são próprios, né? Uhum. Por exemplo, você vê usando a Champions. É muito fácil você falar do Real Madrid, né? Total. Mas o cara ganhou no Real Madrid, o cara ganhou no clube, ganhou na seleção. A Libertadores tem essa peculiaridade de ter uns ícones que são bem próprios, assim. O Riquelme é um cara. O Riquelme é esse cara. Né? O próprio São Paulo, quando ganha a primeira em 92, vai ganhar a segunda em 93, é vice em 94. Já havia sido vice, como eu falei, lá em 74. Mas ganha a terceira em 2005 contra o Furacão Atlético Paranaense. O São Paulo, de lá para cá, embora não tenha conseguido mais tantas coisas, mas, por exemplo, em 2019 era um elenco fraco, ainda foi semifinalista e só perdeu para o campeão, o Atlético Nacional de Medellín. O São Paulo, ele tem esse espírito de Morumbi, das noites do Morumbi, que é muito legal. É místico. É místico, é um negócio maravilhoso. O próprio Palmeiras, que é o grande tricampeão, como é o São Paulo, como é o Santos, como é o Grêmio, como é o próprio Palmeiras, como é o Flamengo, mas o Palmeiras, do Allianz Parque, muito mais do que o Palestra Itália, tem conseguido também criar essa mística, embora, e é até interessante, até um mérito do Palmeiras. O Palmeiras, em 21, quando ele ganha a sua terceira, o tri da Libertadores, o Palmeiras, também por ser campo neutro, ele vai na final, claro, no Uruguai e tal, mas ele é um grande mérito do time do Abel, que o Palmeiras joga o primeiro jogo contra o Galo, que achava mais time, achava ligeiramente favorito, sem torcida no Allianz Parque, e enfrenta o Galo, o Atlético, no Mineirão, com torcida, e consegue passar. Quer dizer, e antes consegue passar também uma história de Libertadores e de transmissão, o dia em que eu mais sofri na vida enquanto torcedor. 12 de janeiro de 2021, jogo de volta da semifinal da Libertadores, depois daquela vitória fantástica avejaneda 3-0 contra o River, que para mim era favorito o time do Gallardo. O Palmeiras enfrenta o River Plate. Dizem que foi 2-0. Dizem, né? Pela minha sensação, foi 78-0 para o River Plate. E aconteceu algo que nunca aconteceu nos meus 33 anos de ofício. Eu fazendo aquele jogo pelo SBT, ainda era na pandemia, a gente não podia ir ao estádio, a gente fazia a transmissão do estúdio do SBT aqui em São Paulo. E o Luiz Alano, que era o narrador, fez o jogo porque o Theo José estava com Covid. O Luiz Alano, com 20 minutos, estava 2-0 para o River, 3-0 iria para os pênaltis. Aí, com 20 do segundo tempo, o Alano vira para mim: Mauro, você está bem? Eu falei: não. Acho que eu nunca fui tão sincero em 33 anos de jornalismo esportivo e 36 de jornalismo. Você está bem? Não. E tem uma foto que eu me atiro no gramado, do estúdio do SBT ao final do jogo. É sensacional, porque um pouco forçado, mas na verdade, juro por Deus, eu não consigo ver nem no YouTube o jogo de novo, porque eu acho que no YouTube o River vai eliminar o Palmeiras e não vai para a glória eterna contra o Santos no Maracanã. É um exagero? Não, o exagero foi aquele jogo. Tanto é que quando eu tive no ano seguinte uma hérnia de disco, tive que operar, no auge da dor, eu lembrava daquele jogo. Cara, Mauro, você superou os 2-0 pro River, então você consegue... Você vai superar isso. Não, é um exagero. Outro dia fazendo um evento com o Everton, o Everton falou: não, quando eu não estou bem, ou quando o meu time não está legal, eu costumo dar uma parada para dar uma esfriada, mas também para trocar luva, porque eu tenho uma superstição. Eu falei: é? Então, por acaso, quantas luvas você usou, Palmeiras e River? 4. Ele trocou 3 vezes de luva. Ele usou 4 luvas diferentes, naquele desespero que tal. Se o Everton, que é um baita goleiro fundamental, nesse que é um dos maiores momentos da história do Palmeiras, trocou de luva 3 vezes, usou 4 luvas. Foi para final, mas o sentimento era de agonia, né? Não, tanto é que as imagens da Conmebol e as fotos que tem uma que eu uso bastante, é uma foto lá de fora, claro, no nível do gramado do Allianz Parque, no fotógrafo, tem um jogador do River caído, assim, e 3 jogadores do Palmeiras estirados. Isso daria um quiz daqui a uns tempos. Quanto acabou esse jogo? Você não sabe. Quem foi eliminado? Qual foi eliminado? Bom, o jogo foi 2-0 para o River, mas quem foi eliminado? Pela reação, esses são os caras do Palmeiras, que morreram. Né? E os do River também. Né? Enfim. E teve uma outra sorte, às vezes, no lance que o pessoal esquece, que é o lance que o Emerson Santos salva quase sobre a linha uma pancada, que eu não lembro quem, eu acho que foi o Messi que chutou.
ou Di Stefano. Porque é um dos textos que eu fiz sobre isso. O Palmeiras parecia que tem 3 jogadores em campo, ambos sub-2, e o goleiro era um sócio-avante. E minha mãe também na lateral esquerda. E o River eram 38 Messis, 19 Maradonas, 17 Di Stefanos e 4 Sívores. Assim. Então, assim, teve o lance que o Emerson Santos salva e na sequência sai o gol. Mas o árbitro tinha marcado o primeiro impedimento. Então, ok. E a bola não entrou. Quer dizer, não, já tinha parado, a bola não entrou, não. O Emerson Santos salva. Então, só que salvo marcado impedimento. Só que estava errado o árbitro. Se a bola entra, ia pro VAR, e era gol. Porque o Emerson, então, e às vezes se esquece que o Emerson Santos foi fundamental, salvou aquele gol em cima da linha. Então, se ele falar, já me está dando urticária. Já perde fôlego. Não, porque imagina, podia mudar a história, uma certa pretensão do futebol sul-americano. O Palmeiras seria eliminado pelo River. Aí River e Santos talvez desse. O River foi o grande time da década passada na Argentina e na América do Sul, né, um grande campeão, várias vezes finalista e tal. E, digamos, se perdesse daquele jeito o Abel, embora 2 meses depois teria a final da Copa do Brasil que ele venceu contra o Grêmio, mas a pressão seria absurda. Absurda, sim. Ele só tinha 3 meses, mas assim, pô, mete 3-0 na Argentina, depois perde para o time que era até melhor, que foi melhor, que era o River Plate, um trabalho mais longevo. O Galhardo fazia um trabalho bárbaro desde 2014. O Abel tinha chegado ao Palmeiras, à cidade de São Paulo, ao estado de São Paulo, ao Brasil e à América do Sul, havia 3 meses. Novembro, né? Novembro, do começo de novembro, isso era... Não dava 3 meses, era 12 de junho, 12 de janeiro. 12 de janeiro. E a final seria 30 de janeiro de 21, da Libertadores de 20. Então, assim, talvez ele não aguentasse, talvez ele fosse demitido antes. Então, assim, mudou, porque daí mudaria. O Palmeiras não chegaria no 27 de novembro, no final daquele 21, a ser bi-tri da América. Então, e estar até hoje fazendo um dos maiores treinadores, um dos melhores trabalhos da história do Palmeiras. O jogo contra o River mudou muita coisa do futebol sul-americano. Libertadores, histórias de Libertadores, esse campeonato magnífico. Mauro, muito obrigada. Eu que agradeço, embora você tenha me feito lembrado. Ele tá desfalecido. Não, tô desfalecido. Corta cara. Aqui, ó, né? Ele tá completamente... Ele tá suando, gente. Impressionante. Não, gente, vocês não sabem. É desgastante, né? Cara, eu tive mesmo, tive que operar, né, de disco e tal. Gente, falando sério, eu usava como treinamento mental. Mauro, você superou aquele Palmeiras e River, essa dor não é nada. Era dor pra cacete, mas enfim. Eu superei aquilo, posso superar qualquer coisa. Qualquer coisa, eu sou imbatível. Nada vai superar. Olha, e realmente eu espero que nada supere no sentido de nervosismo, porque a sensação de que vamos dar uma parmeirada era gigante. Mas é isso, né? A Libertadores, ela tem essa capacidade de cativar, de gerar histórias, momentos, e a gente te agradece muito. Eu que agradeço. Até aqui, compartilhar esses momentos, tanto conhecimento. Obrigada de verdade. Jordana, você sabe que você me convoca, é uma convocação, uma honra estar contigo, sempre uma grande emoção estar com você, com o Thiago também, com a galera aqui da Libertadores, Powerade também, com esse videocast. E assim, eu queria só parabenizar, e eu sou um cara jornalista, palmeirense tem que ser chato, mas uma coisa indiscutível, glória eterna é uma das maiores catchphrases, um dos maiores ganchos da história da comunicação esportiva no mundial. É um termo que é recente. Sim. E que pegou de maneira... Já pegou. Assim, é o da Champions que você faz a vinhetinha. A Champions não tem um termo como glória eterna. Parabéns e glória eterna ao Criador. Tiagão, valeu pela parceria. Mais uma vez uma honra de receber um grande nome da comunicação aqui nos nossos humildes estúdios. É muito privilégio, né? É isso, galera. Se inscrevam nos canais oficiais da Conmebol Libertadores, no canal do YouTube, siga nossas redes sociais. E esse foi mais um videocast Pausa é Power, apresentado pela Powerade.